Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h31, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, seu programa de jornalismo autêntico e verdadeiro, com análise de convidados especiais e, é claro, tratando de assuntos aqui da nossa Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Principalmente você nos mandando também a sua participação, sugerindo pautas, comentando assuntos. Nós vamos juntos, hein, aqui pelo nosso site, radiostarnewsantos.com, pelo nosso app, você baixa aí pelo Google Store, você pode baixar pela radios.com.br também, coloque lá, Rádio Star News Santos, você nos encontra em 10, 15 segundos, nos vê e nos ouve diariamente, 24 horas por dia. Um abraço lá ao Tomás, de Piracicaba, em terra boa, né? Tem um rio lá que já foi bastante poluído, tá mais ou menos. Mas como ele diz, a pinguinha aqui continua a mesma. Um abraço para ele lá, o Tomás, com a gente aqui, nos descobriu, acompanhava muitas minhas transmissões narrando os jogos do Santos, e segundo ele, o Santos já se preparou para a Série C. Menos, né? Não vamos ser assim tão pessimista. Ele disse que ontem um dos nossos convidados é o Aldo Neto, que o Aldo estava ontem muito eufórico, reclamando muito da situação do Santos, mas ele não está tão errado não, viu, o Thomas, ou o Tomás, né? Porque tem acento. O Santos, tinha gente que dizia assim, vai passar a Série C só com vitórias, já são 3 derrotas. E o histórico do próximo jogo do Santos contra o Novo Horizontino não é assim tão bom. Eu mesmo, como repórter que cobriu o Santos, até narrando, acho que eu nunca peguei um jogo lá que o Santos venceu. Ou perdi ou empatava. Bom dia, meu querido Maurício Franco, gestor em finanças, conhece muito de números. Se fosse, eu acho que para apostar numa boa casa de apostas lá em Londres, que os ingleses têm uma fidelidade por apostas, só não diga para eles de Lucas Paquetá, senão dá problema. Mas, meu querido Maurício Franco, bom dia, obrigado pela presença aqui. Se você tivesse que apostar vitória do Santos, empate ao Novo Horizontino, qual seria a sua aposta? Bom dia. Bom dia, Edu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu bom que dia agradeço. ao Emerson, né? Nosso parceiro aqui na bancada hoje, a Virgínia, a todos os nossos ouvintes, espectadores que nos acompanham aqui fielmente toda manhã. Deixa eu mandar um abraço para o Antônio Sanches do Guarujá, que ele manda bom dia às 5h30 da manhã. Doutor Antônio. Não, esse aqui, ele é aposentado, já aposentado, mora em Pitangueiras, ele diz num pequeno apartamento. Ele mandou um dia a foto da vista dele, é o pequeno apartamento que sua sala contempla muitos apartamentos aí, né? Mas é fruto de trabalho. Com certeza, e que ele desfrute bastante disso. Isso. Então, com relação ao nosso peixe, né, é evidente que meu desejo é de uma vitória, mas eu também já fui olhar esse retrospecto e você tem razão, o Novo Horizontino é mais ou menos o que o São Caetano era antigamente, Isso. Né? Aquele espinho no calcanhar. Mas não tem jeito, né? Tem que recuperar, né? Tem que recuperar, porque 3 derrotas na Série B em 8 jogos, né? É muito, e é assim, né? Muito uma complicado. Vitória, uma derrota. Uma vitória, uma derrota. Estamos em terceiro. Se perder Novo Horizontino, vai a quinto. E quinto não sobe. Tudo bem que ainda tem muito campeonato, mas não sobe. Exatamente. Eu particularmente, eu acho que o que está faltando, o Santos, para a Série B, ele tem, evidentemente, um bom elenco, talvez o melhor elenco da Série B. O que está faltando mais, para mim, é atitude. Porque não dá para a gente entender que o time que jogou o primeiro tempo na segunda-feira contra o Botafogo de São Paulo, jogou o primeiro tempo daquele jeito, apático, achando que ia resolver, uma certa soberba, inclusive. Né? E no segundo tempo bateu o desespero e foi para cima, e por muito pouco, aí acho que até que tem um quesito de azar também, não conseguiu, pelo menos, empatar o jogo. Então, acho que está faltando mesmo atitude, se impor como um time grande que está só de passagem na Série B. É o que muita gente fala, de passagem e não ficagem, né? Para prestar minha atenção, porque senão a coisa complica. Deixa eu dar bom dia também ao Emerson Dias, engenheiro, gente da Refibras, uma das melhores empresas aí em termos de refrigeração de containers, logística para isso também, locação como outra divisão da empresa. Bom dia, Emerson, você como torcedor do Santos também.
está preocupado. Eu também não entendi esse negócio do Santos jogar em Londrina, para faturar dinheiro. Mas, pô, você tem despesa para ir para lá, desgaste de jogador, ir de volta, de repente você tem um clima ruim. Até fiquei sabendo que alguns jogadores disseram assim, caramba, né? Porque jogar tão longe, podia jogar mais perto aqui, né? E o resultado, perdeu o Botafogo. Pois é. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente, Edu, Maurício, Virgínia. Mais uma vez, feliz de estar com vocês aqui. Nós também. E referente ao Santos, como torcedor, a gente vai torcer bastante para o Santos vencer. Mas a gente sabe da qualidade do time do Novo Horizontino, a gente acompanhou no Campeonato Paulista, né, um time muito bom. E eu confesso que essa última derrota me deixou um pouco apreensivo, porque eu também sou daquela que eu achava que o Santos deveria vencer todos os jogos, né? Eu, no início, achei Seria inclusive meio que uma ia ser obrigação, invicto, né? e realmente não é isso que está acontecendo. O Maurício falou bem, está faltando atitude. A equipe é muito boa. Amazonas, América e Botafogo. Botafogo. Espero que não seja uma escala do alfabeto, né? A, B e por aí vai, né? Tem que até olhar os adversários. Você perceba que vai no A, vai no B e não ganha. Você joga com Coritiba agora. Então. Então, a gente não quer secar nada. Mas, é que, como dizem os americanos, né? Os números não se traem, não se confundem, né? Eles se somam e mostram a realidade dos fatos. Então é bom tomar, até como gestor, enfim, especialista em números, é bom tomar, o Cari tem que começar. Eu até dar uma sugestão, viu, Cari? Eu gosto do Cari, acho que eu sou bastante interessado, né? Tem um astrólogo aqui em Santos, Jorge, fazer um mapa astral, para ver se a coisa melhora, porque não sei não, né, Maurício? Pois é, esse último jogo teve dois problemas, né? O primeiro que jogou com o Lanterna, então tem obrigação de ganhar. E o segundo que o mando de campo era do Santos. Exato. Então, quando você perde o jogo em casa, você leva pelo menos uns 2 ou 3 jogos indo bem para recuperar. Sim. Né? Porque o efeito mando de campo é meio que um time que tem que subir, tem que voltar para a Série A com o Santos, tem que entender como o jogo em casa é 3 pontos, não são 3 pontos ganhos, né? E não foi o que aconteceu, especialmente contra o Lanterna. Né? Aí agora vai jogar fora de casa, então as barbas de molho, né, para que possa reverter isso. Mas hoje, quarta-feira, hoje é quarta-feira, 6 de junho. Hoje é quinta. Quinta. Nossa, estou perdido aqui. Exatamente, está aqui, quinta-feira, 6 de junho. Quinta-feira, o Santos me deixa até perturbado aqui, fazer tanta conta, falando em número, quinta-feira, 6 de junho, Dia Nacional da Doceira, né? Que o Santos possa pegar, animar, adoçar a vida do torcedor do Santos. Dia Nacional da Matemática, dia para o Maurício Franco aqui exercitar o seu raciocínio, dia da matemática. Tem muita gente da classe política que sabe que 1 mais 1 é 3. Opa! Ou às vezes 1 mais 1 é um só, né? Só. Ou às vezes é menos alguma então, coisa. Tem gente da classe política que adora aquela conta 9 fora. Exatamente. E ele põe 9, 10, 11, 12 fora, né? Não é o caso do Maurício, que quando esteve lá, mereceu nota 10 aí pelo seu trabalho, né? E é isso que a gente espera sempre dos gestores públicos, né, Maurício? Principalmente quando a gente fala no uso e no trato do dinheiro público, a importância, a inteligência emocional que esse profissional tem que ter, principalmente quando a gente fala num país que precisa desenvolver. Nós não somos um país rico, nós somos um país que poderá ser, se utilizar bem as suas fontes, né? Se utilizar bem o que tem a produzir. Estamos vendo aí ontem, por exemplo, até saiu uma nota, mas eu entendi depois, o governador do Rio Grande do Sul foi a Brasília a convite da ministra Marina Silva, no dia do meio ambiente, e ele tentou conversar com o presidente Lula, mas não havia agenda. E ele ficou meio chateado, que foi deixado de lado. E aí, já à noite, por volta das 21 horas, o presidente mandou uma nota dizendo o seguinte: estarei amanhã no Rio Grande do Sul, voe comigo, vamos aproveitar o voo para conversar. Tem que ser assim, não teve essa história de gabinete, às vezes é mais fácil a conversa no caminho, você resolve. E aí a gente sabe que o governador Eduardo Leite foi pedir 10 bi, mas é mais ou menos assim: senhor presidente Maurício, estou precisando de 10 bi, mas não me aperta não, tá? É só me dar o dinheiro e rola isso aí lá para frente, um dia a gente vê como paga, né? Porque o Rio Grande do Sul precisa realmente de ajuda, né? E me parece que o presidente foi sensível e falou: venha no voo, nós, ao invés de pegar um outro voo, vamos voltar juntos e já vamos conversando. E pode ser que o Rio Grande do Sul consiga isso. A gente tem muita coisa parada, a indústria que parou, o comércio que parou, precisa pôr os salários em dia e ficou um mês parado, né, Maurício? Exatamente. O impacto total na economia do Rio Grande do Sul, que é obviamente devastador, e também do impacto do Sul na economia nacional, né? Isso ainda não está devidamente apurado, porque é muito pouco tempo. O próprio reflexo do PIB, né? Exatamente, o reflexo do PIB. Alguns economistas falam em 0,2, alguma coisa assim, no PIB nacional.
mas é uma coisa que nunca aconteceu, né? Então, você imagina um estado, ou boa parte do estado, ficar completamente parado, né? Parado, tudo parado, ninguém está trabalhando, né? Tudo parado. Exato. É muito, comparado, considerado devidas proporções, é muito pior até que a pandemia, porque na pandemia você tinha uma economia que estava muito com problemas, Sim. né, com muitas dificuldades, mas parcialmente estava trabalhando. No Rio Grande do Sul, né, onde houve as enchentes, ficou completamente parado. Sim, Né? Então, e existem aqueles efeitos imediatos, né, das empresas que não faturaram nada, estão há um mês sem faturar nada, e são muitas, né, do produtor agrícola que perdeu a sua colheita, uma parte deles, Sim. alguns já tinham feito a colheita, então A pecuária sofreu demais. a pecuária sofreu demais, com morte de muitos animais, Exato. né? Então, porque foi uma situação em que cada um fala assim, eu pego minha família, eu vou salvar minha vida, né? Não é uma questão de, é uma questão Me permite, Maurício, de muitos empresários dizendo que vão deixar o Rio Grande do Sul, que perderam não pela primeira vez, né, Então, o o Emerson? pior resultado está por vir ainda, porque hoje nós temos terras improdutivas. Na tua né? área, Né? nessa área portuária, nós temos lá o Porto do Rio Grande, né? Sim. Foi impactado também, né, o Emerson? Então, o impacto foi menor lá, Ah. né? Mas muitas empresas não conseguiram ter funcionários, porque a maioria dos trabalhadores que estão em Rio Grande não são de Rio Grande. Né? Então, com esse problema no Rio Grande do Sul, então muitos não foram para lá. Inclusive, a nossa equipe está tendo que se desdobrar para fazer o trabalho de outras equipes, de outras empresas, que o pessoal não conseguiu retornar para lá. Então, o principal impacto está relacionado a isso lá. Olha só, e hoje a gente tem aqui o nosso caderno Painel do Porto destacando isso também, né? Que eu vi uma preocupação do seu setor, esse setor tão importante, né? E todos os portos brasileiros têm a sua relevância, né, Emerson? Sim. Independentemente da movimentação maior ou menor, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul está num ponto lá estratégico, está lá embaixo, está lá no sul, e a gente sabe que tem lá uma importância e obras vão ser necessárias. Eu fiquei impressionado, quando a gente fala em logística, a gente fala em porto, o ministro Silvio Costa Filho falou, ó, o que aconteceu com o aeroporto Salgado Filho foi gigantesco o estrago. Falava assim, na volta em setembro, estão falando em dezembro, perto do Natal. Mas alguns técnicos dizem que não. Dizem que, na verdade, você tem que refazer as pistas, porque ela está esfarelando. Você tem toda a área de hangar, toda aquela ampliação do Salgado Filho foi colocada com água, com mais de 2,5 metros de água, né, em vários pontos. Escadas rolantes, tudo queimado, né? Tudo queimado. Só que é uma privatização, aquilo foi privatizado. A empresa que privatizou já tem um outro problema. Só de estacionamento, o estacionamento do aeroporto estava lotado. Já estão espocando e pipocando várias ações dos donos dos carros. Agora, a empresa que é a responsável pelo estacionamento falou, eu não vou indenizar ninguém porque é uma tragédia, uma catástrofe, o meu seguro não cobre. E aí você perceba, vão se somando os problemas, né? E para piorar, fica agora aquela interrogação, quando será a próxima? Porque o Rio Grande do Sul, o governador até alertou, todas as áreas foram atingidas e algumas obras terão que ser feitas. A gente sabe, né, Maurício, Emerson, os nossos ouvintes, mandou um abraço para a Adélia também lá em São Vicente, já está dando um bom dia aqui, dizendo que diferença, né, de 2 dias atrás, aqui no Itaré, fluindo o trânsito, e há 2 dias atrás, tudo parado, né? Na verdade, tivemos aí um problema sério, porque tivemos mais de 121 milímetros de chuva, deixou a região toda, né? Quem vinha da Praia Grande para cá, o Everson deve ter sentido, quem transitava por São Vicente, por Santos, por Cubatão, Anchieta ficou parada, Anchieta, para quem ia para São Paulo. Então, hoje, realmente, sol. E é uma boa notícia, até porque, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Virgínia, bom dia também, até sexta-feira teremos esse tempo nubladinho, sol, mas sábado e domingo, o Emerson que gosta de praticar esportes na praia, a praia estará com sol e você poderá praticar aí qualquer modalidade, Emerson, com tempo muito bom, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Maravilha. E também o nosso... Não é que vai esquentar, vai melhorar a temperatura para quem gosta, como o Chagas. O Chagas, eu falei para ele que nós teremos a temperatura de 26, 27, 28 graus. Isso é pouco. Ele quer 40 graus. Falei, Chagas, nós não estamos mais no verão, né? Mas o Chagas, como ele não usa ar-condicionado, ventilador, quanto mais quente para ele, melhor, né? Eu já mandei um histórico do Chagas para a NASA, para que a NASA possa estudar o comportamento do nosso querido Fernando Wagner Chagas. Mas isso também faz mal. Por falar em fazer mal, eu vou em intervalo, mas alguém aqui já se vacinou em relação à gripe? Esse ano não. Não? Eu também não. Então, terminou, eu acho até estranho, né? Porque terminou no feriado de sexta-feira, que nós tivemos feriado,
junto com a Corpus Christi, a campanha de vacinação. Eu falei, cara, mas peraí, como é que faz agora se terminou na sexta, porque os policlínicos estavam fechados? Eis que ontem o governo do Estado anunciou que o governo do Estado está prorrogando, né, a vacinação contra a gripe durante o mês de junho todo agora. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal ainda abaixo da meta. Apenas 29,7% dos grupos considerados prioritários, crianças de entre 6 meses e 6 anos, gestantes, puérperas. O que é puérpera? O pessoal fala em jornalismo geral e não explica o que é, né? Puérpera, gente, é o seguinte, para vocês entenderem, são mulheres que deram à luz há 45 dias. Então, elas também estão no grupo para serem vacinadas, mas eis que, como o nosso querido Maurício Franco disse, como é que é, Maurício? Nós que somos jovens há mais tempo. Pronto. Muito bem colocado. Muito bom. Né? Muito bom. Inteligente a frase, né? Podem, né, como professores de educação básica, idosos, podem e devem se vacinarem. A profissional, a médica Márcia Faria Rodrigues, alerta que, além de todos esses grupos que eu citei aqui, todas as outras idades devem ser vacinadas. Então, procurem as policlínicas. Eu não tomei a vacina. Já tomou, Virgínia, a vacina da gripe? Então, é bom procurarmos, até porque o governo prorrogou. Então, os municípios têm que ter a vacina e aqueles que não tiverem, solicitar o governo do Estado para fazer a vacinação. E eu vejo vários profissionais dizendo que, com essas mudanças climáticas, você deve tomar vacina. Mas já está com essa onda de frio. Eu posso tomar vacina? Deve tomar vacina, precavendo-se aí de futuras gripes. Então, por isso é importante. O que está me chamando a atenção, Maurício, por exemplo, os municípios investem muito em saúde. Por exemplo, Santos aqui tem comprometimento de uma boa verba para a saúde. Aí você compra a vacina, ou você recebe também a vacina comprada pelo governo, mas o governo, ele faz o quê? Ele usa o dinheiro que ele arrecada. Não é de graça, né? E as pessoas não vão se vacinar. A vacina não sendo utilizada, ela perde a validade e vai para o lixo. Exatamente, isso é um problema, né? No caso do município, a gente precisa aplicar no mínimo 15% do orçamento em saúde, né? E 25% em educação. São os chamados gastos obrigatórios. No mínimo. São os chamados gastos obrigatórios, aí que chega, somado a essas duas áreas, chega a 40%. E é realmente uma pena. Esse ano eu não me vacinei ainda e me penitencio por isso, porque me vacino todo ano. Sim. Vacinar é super importante, porque a gente... É aquela história, né, Edu? Não é só uma questão de você se proteger. Quando você se vacina, você se protege e protege ao outro também. Exato. Porque quem, no caso, adquire uma gripe, também está passando o vírus para outras pessoas, né? Então, é a questão da responsabilidade social que cada um tem que ter, que é uma responsabilidade individual, mas que ela extrapola para uma responsabilidade social mesmo. É importante essa fala do Maurício, porque todos nós temos também que olhar isso. Se elas estão à disposição, as vacinas, por que não tomá-las, né? E uma outra referência, Virgínia, que a gente recebeu aqui de ouvintes, né? A Cláudia do Guarujá havia citado, como mães e pais, né, têm que deixar de vacinar os seus filhos, crianças pequenas. Muitos postos de saúde percebem que há um número muito menor, né? Então, o Emerson, você tem filhos pequenos? Tenho uma filha de 8 anos. 8 anos. Já Sim. levou ela para vacinar? Não levei ainda. Olha lá, tá vendo? Então a gente... Ela não está dentro do grupo. Né? Agora está liberado ter. para todo mundo, então Sim. aproveite, avise a esposa, se não houver tempo, porque também tomar cuidado das nossas crianças, né? Porque os casos de problemas respiratórios em crianças e idosos têm sido muito comuns. E o Dr. Marcos Caseiro, infectologista, até dizia há dias atrás também que um grande número de óbitos de idosos de uma faixa acima de 60 anos tem sido por problemas respiratórios e que a gripe leva a isso. Então, se a gente puder evitar, diga. Eu acho que informação, né? Hoje sempre foi a informação sobre a vacinação, ela sempre vinha através da TV aberta, né? É isso. Eu acho que hoje o público em geral não tem assistido muito a TV aberta. Eu acho que deveriam pensar melhor em como divulgar mais a questão da vacinação. Por isso até a gente até fala, pessoal, mas a prefeitura não está divulgando campanha nenhuma. Nós estamos aqui falando. Então, diariamente a gente fala, ontem eu falei, hoje eu falo de novo, amanhã eu falo de novo. Lembre-se, vão a uma policlínica, as policlínicas ficam até às 16 horas, né? Então vai chegar às 4. Vai lá pelo menos meia hora antes de fechar, se você não puder, para tomar essa vacinação. O nosso querido Wellington lá de Itajaí fez uma pergunta, porque eu mandei uma matéria para ele e eu não vou explicar nada. Quem vai explicar é o Emerson. Vou rápido intervalo, mas nós temos o caderno Painel do Porto hoje dentro do programa. E o Emerson vai explicar para a gente, porque a Autoridade Portuária de Santos abre consulta pública sobre terminais no cais, né? Aí é normal, mas uma das audiências públicas visa a obtenção de contribuições para subsidiar a tomada de decisão para a revisão da área da poligonal do Porto Organizado de Santos. Há um projeto para instalação, inclusive, do terminal de cruzeiros ao lado da área do Parque Valongo, né? Que é bastante discutida.
O Parque Valongo, a primeira fase deve ser entregue mês que vem. Quero até agradecer à Prefeitura, que é mês do meu aniversário, acho que talvez seja minha homenagem. Vai ser vaidoso assim lá longe, né? Certamente, né? É um projeto de lei nesse sentido. Projeto de lei. Mas não era para falar para ele, Era surpresa. Mas eu fico muito feliz, né? Agora, o parque é bacana, mas não é só. Então a gente precisa entender como funciona isso. E o Emerson, vou dar o intervalo para ele pensar aqui, explicar o que é essa área poligonal do Porto e também esse projeto do lado ali de um novo Concais, né? Eu vi até um projeto que foi colocado, não sei se o Emerson viu, um novo projeto ali, bonito, né? Mas, e tem uma outra pergunta também, que é bastante importante, da Marcela, a Marcela Gomes, a Marcela mandou foi sexta-feira passada, o Emerson não estava aqui, ela quer saber porque tem menos mulheres na área portuária, né? E eu fui pesquisar também, né? E mulheres ainda são realmente minoria no setor portuário, tem melhorado. Tem mulher aí que opera aqueles portainer, né? Sim. E eu vou falar, tem que ser esperta para trabalhar com aquilo. É um treinamento importante e diário, né? Mas, segundo o estudo da ANTAC, esse cenário traz alguns dados importantes, né? De porque as mulheres têm aumentado, mas podem ocupar mais áreas. Eu vou um rápido intervalo em nome dos nossos patrocinadores aqui, como Imuniz Logística. Você vê nos nossos vídeos aqui, inclusive, por que contactar e contratar os trabalhos da Imuniz Logística, uma empresa com 25 anos de mercado para a sua logística, soluções em comércio exterior, com tudo que você precisa, com rapidez, com qualidade, com equipe pronta e ávida para entender a sua necessidade e atender você. Acesse imunizlogistica.com.br ou, se você preferir, aqueles, como diz o nosso querido Maurício Franco, mais jovens há mais tempo, gostam de um bom telefone, né? Então, você pode ligar para o 4.009-8686, colocando o 013 na frente, né? Também falar de Forte Vistorias Automotivas. A Forte está convidando você que está trocando o seu carro. Teve uma queda de venda de carros novos agora em 12% de queda de venda de carros no mês passado. Seria excesso de dinheiro? Claro que não, é o inverso. Mas também, considerando algumas situações do mercado, tem gente que está preferindo dar uma segurada, ver o que vai acontecer para trocar o carro. Mas houve até um pequeno aumento de 3,5% na busca por carros chamados seminovos ou usados. Aí você escolhe a denominação que você achar melhor. Até 2, 3 anos dizem que são os seminovos. Mais de 3 anos dizem que são usados. Mas você encontra carros com qualidade até, às vezes, acima de 3 anos de uso, com bons donos que cuidam dos seus carros. E, para isso, você tem que fazer a vistoria com a Forte. Santos Joaquim Tavron 41, Ademar de Barros Guarujá 2765, Mogi, Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149, Antônio Meriquim, lá 230, na Vila Valença, na Praia Grande, Boqueirão Aviação e na Vila Mirim, tem no Boqueirão Kennedy 547, tem na Aviação Kennedy 4.438 e tem na Vila Mirim, Ministro Marcos Freire 30.523, Santa Branca, no Vale do Paraíba, ali no caminho para quem vai para Jacareí, na Capitão Constâncio Santana 368 e Itaquera, próximo ali daquele time lá que está lá com a sua arena, que não pagou a Caixa Econômica até agora, e aí o presidente do Corinthians, que vai ampliar, o presidente da Caixa Econômica fez aquele nariz torcer, paga primeiro para mexer, né? Porque o Corinthians não pode ampliar a arena se não pagar, né, Maurício? Porque o bem não é dele. E até onde eu sei, não tem atraso e não houve um acordo ainda entre a Caixa e o Corinthians, né? É uma dívida realmente grande. Eu lia recentemente que é alguma coisa por volta de 500 milhões de reais e me parece que houve uma proposta inicial que a Caixa não concordou e ainda estão... Indecorosa, né? Indecorosa. Exatamente. Então, a Caixa tem que resolver. Né, o Maurício? Exatamente. Ela já facilitou acordos, né, mas que não foram feitos pelo Corinthians. Exatamente. E é uma coisa um pouco assim, né? E isso não é só o Corinthians, né? Os clubes brasileiros também têm muito essa postura de que o órgão público tem que resolver tudo para eles, né? Então, se você não contrata, você tem responsabilidades contratuais, né? Se você não cumpre a responsabilidade, você não pode ter sempre essa situação em que o outro lado vai entender, vai quebrar seu galho, vai prolongar o contrato, prolongar o pagamento, ou eventualmente até anistiar o débito, né? O que, evidentemente, não pode ser feito porque, quer queira, quer não, aquilo é uma transferência de recurso público para um particular. Bem colocado. Né? Então, isso é importante a gente considerar. E lembrar, você veja a diferença, não estou aqui fazendo apologia de um melhor ou do pior, mas enquanto o Corinthians está vivendo essa situação difícil, o presidente do Corinthians até chegou a dizer que o Corinthians pode pensar em construir uma outra arena, menos, né? Não conseguiu pagar essa. Eles achavam que, eu acho que o atual presidente Lula, quando propôs lá atrás, ia pagar o estádio. Não foi bem essa a ideia, né? Foi tentar ajudar, como ajudou,
mas o Corinthians teria que, ao longo dos anos, pagar. E veja a diferença. O Allianz Parque, que é uma parceria do Palmeiras com a W Torre, depois de 5 anos, voltou a depositar um valor, 4 milhões, né, no clube, tem uma briga de mais de 170 milhões de reais. O BTP, que o Maurício conhece, quer comprar a parte da W Torre e virar parceira do Palmeiras. Tem um outro banco internacional que já fez uma proposta que é fazer o mesmo. Então, onde o dinheiro flui, onde a coisa caminha, onde a coisa é organizada, você atrai investidor, né, Maurício? Com certeza, com certeza. E no caso do Corinthians, também havia essa expectativa, aí eu estou falando da minha opinião, né? Havia essa expectativa de um possível financiamento, aí, digamos, a fundo perdido. O que não é verdade, porque também o que as pessoas não sabem muitas vezes é que é o seguinte: uma operação como essa, que tinha um valor original por volta de 500, 600 milhões, quando eu digo original, estou falando lá de 2000 foi inaugurado em 2014 na Copa do Mundo, né? Isso. Essa concessão deve ter sido de uns 4 anos antes, 2010, por volta disso. Essa é uma operação que ela é feita e ela é autorizada pela presidência da Caixa, pela votação de todos os vice-presidentes. E o cara vai lá e faz a votação colocando o CPF dele em relação à validade e à lisura daquela operação. É claro que a vontade presidencial, no caso o presidente Lula, que por sinal é torcedor do Corinthians, tem uma boa vontade em relação a isso. Mas é uma operação que você pressupõe que você concede a operação e que vai voltar. Né? Ninguém, um alto executivo de um banco, seja um banco público, seja um banco privado, não vai fazer uma operação dessa com a expectativa de anistia. E me dá a impressão que lá pelas tantas o cliente falou: mas espera um pouquinho, era para eu pagar? É evidente que é para eu pagar. Né? Então, é uma surpresa em relação a isso. Não tem que haver surpresa nenhuma, é muito simples. Você colocou, especialmente nesse caso... Assinou o contrato, né, Maurício? Está valendo. Exatamente. E porque, no caso, você comparou com a questão da W Torre. Se a W Torre que tiver uma decisão administrativa que leve a empresa à falência ou que perca muitos recursos, é uma questão privada. Exato. Né? Não é pública. Não é pública. No caso do recurso da Caixa, é um recurso público que foi injetado lá. Então, mais ainda a necessidade do retorno desse capital. Esse dinheiro poderia ser aplicado em obras e construções que poderiam ser para a população de São Paulo ou para qualquer outro estado do Brasil. E foi ali um recurso destinado para a feitura dessa arena, né, Emerson? Eu acho que quando eles pensaram nisso também, eles pensaram também em explorar de uma outra forma também essa arena, que não está sendo explorado. No caso do Palmeiras é totalmente diferente. Exato. Né? Todos os investidores têm interesse ali. Né? Sim. Lá no caso do Corinthians, não. E aí a gente observa, por exemplo, até chama atenção para o Santos. É claro que a gente desviou um pouco o assunto antes do intervalo, e eu falava aqui da Forte, mas me causa até preocupação, por exemplo, Marcelo Teixeira, o presidente, andou comentando nos últimos dias que já existe uma expectativa de se fazer a demolição da Vila. Eu não faria enquanto não tivesse confirmação e consistência da W Torre, porque o Maurício, o Emerson são pessoas que estão aí na ativa em relação ao mercado também. Eu não estou desfazendo da W Torre, longe disso. Mas se ela tem uma dívida de uma obra que ela fez, de uma obra que é muito rentável e que gera recursos todos os anos, e ela, inclusive, agora bancou vários investimentos que ela tinha, repassou 4 milhões ao clube, que ela não paga há muito tempo. Desde 2015 ela não consegue pagar, até mais tempo isso, 2015. Como é que o Santos vai demolir o seu estádio? Vai jogar onde? E sob pena do seguinte... No estádio do Café. Não. Aí o Botafogo falava: vou querer jogar sempre lá com o Santos. Agora, você não concorda, Maurício, que o Santos não definiu, tem alguma... Primeiro, o presidente falou: posso jogar no Pacaembu. Fiquei sabendo que o Pacaembu vai ser muito caro o aluguel ali. Porque é uma estrutura que está sendo totalmente remodelada e quem faz isso não vai falar um preço de banana, não. E outra, você tira os jogos do Santos daqui e o associado. Exatamente. Como é que você faz? Você vai punir o associado por 1, 2, 3, 4 anos ou até mais, porque já aconteceu de muitos estádios aí começarem a construção e demorar 5, 6 anos para ficar pronto. E o associado pagou, o associado ficou sem. Então tem que tomar muito cuidado como vai fazer. Então, o Santos não é uma operação com a Caixa Econômica, é uma operação, como disse muito bem o Maurício, privada, com uma empresa, né? E há quem diga aí que, se fosse o Santos, partiria por um outro sistema de construção. Eu não sei se o Maurício, antes do intervalo, tem a mesma opinião. Olha, eu acho que há uma questão importante, que é o seguinte: quando a gente olha para São Paulo, eu sempre digo isso, São Paulo, a capital, só a capital, nós estamos olhando para 12 milhões de pessoas. Sem dúvida. É um mercado consumidor.
Hoje você tem o Morumbi, por exemplo, se faz eventos no Morumbi, mas não é uma coisa assim tão frequente. Não, Né? exato. Em Itaquera, até onde eu sei, é muito pouco, quase não tem esse tipo de aproveitamento. Isso. E quando você concebe a questão da construção de uma arena, seja do capital público, seja privado, mas principalmente do privado, você define na concessão o que a gente chama de atratividade de investimento. Qual a capacidade que eu tenho de tornar aquilo rentável, não apenas com a atividade básica que é o futebol, mas também com relação de eventos e tal. Exato. No caso dos clubes de São Paulo, o único que consegue fazer isso com bastante frequência, com bastante competência e com bastante resultado, até onde a gente consegue apurar, é o Palmeiras, Sim. no Allianz Parque. Eu, particularmente, fui várias vezes a shows, normalmente shows internacionais, no Allianz Parque. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa questão. E a gente não está falando de R$100 mil. Né? A gente está falando de milhões e até bilhões, dependendo de todo o complexo que vai ser construído. E isso passa por uma questão de um bom aproveitamento e de você ter um público consumidor. Sim. Né? Quando eu falo só da capital, estou falando de 12 milhões de consumidores. Ainda que você fale, não... E você atrai do entorno todo e do Brasil todo. Atrai do entorno todo. Né? Então, assim, eu acho que uma coisa que é importante assim, é verificar, por exemplo, a Baixada tem cerca aí de 1,5 milhão, 1.700.000 habitantes por volta disso. Tal. Então, assim, nós temos condições de fazer com que seja rentável, porque não é porque você arrenda para uma empresa privada que deixa de ser um problema do clube. Sim. A viabilidade financeira daquele empreendimento está ligada à capacidade que aquele empreendimento tem de dar retorno. Explorar melhor aquilo. Isso, né? Exatamente, de remunerar quem investiu o capital inicialmente. Entendeu? Isso é importante. E eu não vejo falarem muito em relação a isso. Qual que é o estudo de viabilidade de uma implantação como essa? E só para concluir, chega a ser irresponsável pensar em demolir a vila sem ter essa solução muito bem encaminhada, né? Ou já quase concluída em termos de construção mesmo. Definir, na verdade, o padrão, né, Emerson? Definir o seguinte: o dinheiro está aqui, é tal valor, fala-se algo em torno de 550 milhões hoje, né? Para a obra de uma nova Vila Belmiro, a gente sabe que construção civil é complicado. Você orça um valor, o Maurício esteve à frente lá, imagino quantos secretários, principalmente na parte de obras, iam lá no gabinete, recurso não vai dar, porque começou a cavar, apareceu isso, apareceu aquilo, e aí os recursos têm que ser aumentados. Então, não há arena que você pegue ali e consiga produzir. Agora, Emerson, como muito bem advertiu o Maurício, a gente está numa região, até, por exemplo, o projeto da Vila Belmiro já mudou várias vezes. O último agora eu não gostei, porque diminui demais a capacidade de estacionamento, apenas 300 vagas, capacidade do estádio fica em menos de 30 mil torcedores, 29 mil alguma coisa. O Maurício lembrou também, não é uma crítica, é uma observação. O torcedor do Santos soprou um pouquinho mais frio, não sai de casa. É isso aí. Vila Belmiro, lotada, tem 10 mil. Ou fez sol, vai para a praia. Vai para a praia. Aí fala, eu vou para a praia, vou para a Vila, quadra, não vou. Outra, então ele prefere ir para o bar assistir o jogo na televisão. Eu já vi vários jogos da Vila Belmiro. Por exemplo, eu narrava jogos do Santos na Vila, a Vila tinha lá um público de 6, 7 mil pessoas, eu saía da Vila Belmiro, né? Passava em vários bares, os bares lotados, a TV lá tinha passado os jogos, mas eu falei, caraca, os caras estão aqui, 10 mil da Vila não foram na Vila. Estão no bar, é um direito de cada um. Sim. Mas o Maurício colocou, será que uma obra dessa vai se pagar? Porque isso é um contrato com duração de, no mínimo, 30 a 35 anos. Então, eu acho que é o momento para se repensar nisso. Né? Nós, como santistas, a gente tem um amor pela Vila Belmiro, né? Um amor pela cidade, mas você realmente tem que pensar com a cabeça nesse caso, porque... Você vai ter que fazer isso se tornar rentável. Você tem que também valorizar o torcedor que está na capital também, né? Exato, você tem que pensar porque eles realmente vão ao estádio. A gente vê os exemplos quando os jogos são na capital, né? Então, eu acho que a ideia de colocar o estádio no meio do caminho, com fácil acesso, essa seria a melhor ideia, né? facilidades, essa seria a eu melhor acho que seria a questão mais rentável, né? Para todos, né? E eu acho que iria fazer o clube crescer ainda mais. O Santos teria a capacidade de manter a Vila Belmiro como está? Como um templo. É um templo do com futebol. Com jogos menores, ali, sim, contemplando aqui a população com jogos menores. Você tem, respeitando as equipes menores, mas com jogos menores, mas os grandes clássicos, partidas decisivas, como houve a possibilidade, outrora, né, fazer uma arena em São Bernardo do Campo, foi comentado. Sim. Você falou do meio do caminho. Geograficamente falando, acho que São Bernardo seria meio do caminho. Sim. Não seria tão difícil do associado ir, claro que a gente sabe que as pessoas de mais idade iam chiar, a gente também respeita essa visão, né? Mas não seria nada impossível, como
a gente, quando diz a questão de arenas, eu tive a oportunidade, me orgulhou muito de ter a oportunidade de ter entrevistado, ele já não está mais entre nós, o senhor Walter Torre, que era na verdade, ele era a grande mola propulsora da W Torre, depois do seu falecimento, e era torcedor do Santos. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, eu narrando um jogo, Santos e Atlético Mineiro, eu ouvi lá num camarote, até da empresa que patrocinava o Santos em termos de transporte, logística, né, que era a Volvo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu percebi a pessoa inteligente, mas só tinha uma visão, né? Ele dizia, eu tenho um projeto, quero fazer. Ele falou assim, não quero, e gostaria que as pessoas entendessem, não comparar com o nosso projeto do Allianz Parque. E aí ele elencou alguns fatores que não tinha realmente, como ele disse, local, capital. Você está do lado de uma região de grandes empresas, grandes conglomerados, você tem um apelo que chama-se São Paulo, e ele foi pontificando aquilo, né? Então, mas ele falou, nada que me impeça de produzir um efeito aqui de menor monta, mas com grande eficácia para o Santos e para a cidade. Mas eu não vejo mais esses pontos que o doutor, né, Walter Torre citava. Eu não vejo mais isso. Eu vejo simplesmente, vou demolir, não vou demolir, capacidade, mudo o projeto, tiro o projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no intervalo. Até para o intervalo, como negócio, o Maurício vai me emprestar um pouquinho desse conhecimento dele aqui, que ele vai entender. Eu vou usar de novo a figura do Palmeiras e ontem lamentar o senador Jorge Cajuru. Pois é, foi feio mesmo. Nossa, sabe, é de uma imbecilidade, né? Às vezes, algumas pessoas comentarem. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi convocada e foi depor lá no Senado, convidada. Em relação ao São Joe Textor, que eu concordo com ela e concordo com o presidente de São Paulo, concordo com vários que falaram, ele tem que ser banido do futebol. Sim. Porque, primeiro, um outro senador, quando ela disse, se eu acusar o Maurício de ser isso, ser aquilo, eu tenho que provar. Ó, o Maurício é sequestrador, o Maurício é assaltante de banco, né? Eu tenho que provar que o Maurício é isso, senão eu estou cometendo um crime, uma acusação falsa, uma série de outros. Não, o senador falou, não, presidente, ele pode falar, ele pode dizer, e a senhora que tem que desmentir ele. O contrário. No Brasil, a própria... Não é isso, Maurício? O pressuposto é de que quem acusa, prova. Exato. Né? O ônus da prova é de quem acusa, exato. E não o contrário. Não o contrário. E aí o senador Jorge Cajuru, dizendo que mulher no futebol, tem mulher que vai em estádio de futebol e pergunta o que é a bola. Pô, ele estava com a presidente do clube, que hoje, ao lado do Flamengo, são as duas maiores riquezas do futebol brasileiro, em termos financeiros, os maiores arrecadadores. Para quem não sabe, aí é só ver... Aí ela falou, ela muito educada, você viu que ela tirou, né, Emerson, Sim. de letra. Inclusive, hoje tem até presidente de clube, né? Exato, que estava na frente dele, né? Com muita elegância, né? Ela reagiu à grosseria explícita, né? E olha, até por isso, não sou nenhum fã dela, mas admiro o trabalho. Mas, por exemplo, eu citei o Santos, ela recentemente ofereceu a Arena Barueri com custo mínimo para o Marcelo Teixeira, para o Santos, caso comece a obra, ter um estádio definido para jogar na Grande São Paulo. Ela ofereceu o estádio, o Marcelo ficou envaidecido porque ninguém quis oferecer nada. São Paulo falou que não dava, não sei o quê, o Corinthians também não pode, o Corinthians também não resolver, mas ela fez. E ela fez uma citação, recentemente, com algum... que ela, além de ter... Ela, na verdade, quase que comprou, né? Por 30 anos, 35 anos, a Arena Barueri, daqui a pouco é dela, ela paga e fica com ela. Mas ela tem um projeto dela, ela não, o clube, o Palmeiras, comprar a dívida, porque tem essa dívida da Habitou, fica com o estádio, ela tem um projeto de ampliação da Arena. O que ela é uma mulher. O Maurício é casado com a dona Denise Covas, não é uma empreendedora? Sim. Não produz ali no dia a dia, não troca ideias com você, de visão que ela tem de mercado, de uma série de coisas. As mulheres estão antenadas hoje. A Virgínia está aqui do meu lado, ela me pune todos os dias. Quando eu erro alguma coisa, pune no bom sentido, me cobra, vamos ampliar, vamos melhorar aquilo aí. É um exemplo, você não conversa com a sua esposa? Sim, e a sociedade ela tem avançado, mas ela precisa avançar mais em relação a esse ponto. Né? E a gente tem muitas discussões entre amigos e em casa, e eu acredito muito, e a Denise, você citou ela nominalmente, ela fala muito o seguinte, não basta você não ser machista, você precisa ser antimachista. Exato. Não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Não basta você não ser homofóbico, você tem que ser anti-homofóbico. Exato. A gente só vai caminhar como sociedade, em todos os níveis sociais, econômicos, políticos, enfim, quando cada um contribuir com esse tipo de posicionamento e de postura. No caso do Cajuru ontem, é uma coisa que choca a gente, né? Até porque eu tenho duas filhas. Da República, né? A minha filha caçula, que tem 27 anos já, a caçula,
ela é torcedora do Peixe e entende muito de futebol. Discute ela o time. ela mora em São Paulo e aí eu assisto o jogo aqui, quando o Santos joga fora, eu assisto o jogo em casa e ela assiste lá, a gente fica se falando por Olha lá. WhatsApp, e ela entende muito de futebol. Então, assim, a besteira e a deselegância do Caju ontem foi uma coisa monstruosa. Como é bem colocou o revoltante. Emerson, lembrando, existem presidentes e a presidente estava na frente dele. Né? Exatamente. Quer dizer, é de uma falta de conhecimento, educação, postura, e eu estou falando de um senador da República. Bom, posto isso, lembrando em nome de IG Plus Consultora Incorporadora, Residencial Mykonos, Ilha de Malta e também Bali, você pode adquirir uma das unidades nesses novos residenciais. O Mykonos está sendo entregue agora, o Ilha de Malta em processo construtivo avançado, já ultrapassou aí a 23ª laje, e aí o Bali iniciando construção, você pode morar em empreendimentos de primeira linha. O Bali, inclusive, fazenda solar, garagem para 2, 3 carros, depósito individual. Quando eu falo isso, o Maurício fala assim, fala baixo, que a Denise não ouça. Ele mora no Boa, mas como fala de espaço, né, Maurício? Para guardar carro dos filhos, visita, vem neto daqui a pouco, vem todo mundo. Quanto mais garagem... E nós estamos numa cidade que daqui a pouco não vai poder parar carro na rua, viu? Porque choveu, você reparou? Estava tudo entupido de carro. Então, quanto mais espaços, melhores. Então, esse é o processo com a qualidade que faz a diferença da Eng Plus. E tem a Engelar, ficar assumindo o grupo do Diogo Barroso, do Alexandre Suaide, com a marca Eng Plus ao lado, para você investir num conceito smart, que é o PES da Turino, na João Fredo 363, em Baré, com Afonso Pena, ótimo investimento. Mais de 80% da obra já vendida em primeira. E a Virgínia levantou o dedo e ela quer falar. Isso, hoje é o dia da logística. Olha aí, legal. olha aí. E aí, eu li bastante hoje nas efemérides do dia. Tá aí, ó, quem faz as efemérides pisou na bola. Tinha que ter falado da logística. E logística que pode ser de várias áreas, né? São vários modais. Vários modais, né? Logística pode ser rodoviário, Ferroviário, aéreo. Vários. Tá? São vários E modais. aí você tem logística no longo curso, na cabotagem. Você faz logística o tempo inteiro, é igual política. Você está o tempo inteiro fazendo política, a logística é a mesma coisa. O Maurício tocou na época da pandemia. Se teve um setor que movimentou a economia, não parou em momento nenhum, foi o setor logístico. Sim, porque as pessoas precisavam comer, né, se alimentar, se cuidar. E eu lembro, né, que alguns empresários falam assim, alô, prefeito, por exemplo, de São Paulo, os caminhões Vulc são logística. Eles precisam entrar em São Paulo. E para quê? Não só para levar roupas, mas alimentos, remédios. Então, era isso o entendimento. E a logística ela é fundamental. Eu vejo a preocupação, eu estava vendo outro dia, um vídeo, uma ponte, é até incrível, né? A China é um negócio assim, a gente pode criticar vários aspectos da China, mas uma ponte metálica com um vão livre, Maurício Emerson, da sua altura para o rio, de 250 metros de altura. Os sujeitos pendurados, montando, ela mescla aço com concreto. Não sei se vocês viram essa ponte. Ela tem um arco embaixo e ela passa em cima. 2 pistas amplas. Eu olho ali para baixo, mas nem passava. Vai ficar me segura que eu não passo, né? Mas eu vejo os operários pendurados a 250, 270 metros. Ó, e agora, eu vou para o intervalo. Na volta, inclusive, o Emerson vai falar sobre essa questão, o Maurício também do poligonal. Mas nosso ministro está lá na China, né? E tem um túnel que os chineses estão produzindo de 1 quilômetrozinho ali, né? 1 quilômetro, inclusive, é bem semelhante ao que querem fazer aqui. Não dá para eles mudar, errar o local e construir aqui? Não, Maurício. A gente puxa arrumar uma logística e trazer para cá. A gente põe só na vila da Costco, a gente põe tudo chinês, eles vão achar que a China é aqui e constrói, Maurício. O pior é que para eles de 1 quilômetro é troco, né? É troco. É troco, né? Fala, não, 1 quilômetro o cara faz bocejando, né? Então, Fala quantas semanas só quer para ficar pronto. exatamente. Aqui a gente está falando de anos. E aí, assim... A gente está falando de sonho ainda, né? Na verdade, sonho. E lá eles... Temos que ter algo concreto para eu ficar esperançoso. Eu imagino a cara do ministro Silvio Costa Filho falando aqui do nosso futuro túnel. Aí ele olha na China, fala, caramba, é possível, né? E o detalhe, né? Eles fazem com uma capacidade, com uma qualidade que assim é algo que salta aos olhos. As principais engenharias do mundo, né? E eu estou aqui como engenheiro, como a Alemanha e outros países afora, destacam a qualidade hoje da mão de obra e da qualidade técnica. Passou aquela fase que o chinês fazia tudo, vou imitar alguém, não. Hoje eles fazem com a cara deles. Eles fazem o ruim, mas também fazem o muito bom também hoje em dia, né? Tá aí um exemplo, os próprios veículos chineses, né? Que no passado ninguém pensava em comprar. Exato. Hoje em dia...
é o sonho de consumo, né? Eu vou te falar, hoje a indústria automobilística, por exemplo, chinesa, não deve nada a nenhuma marca mundial pela sua qualidade. Eu vou rápido no intervalo e volto já. Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia amigos, excelente programa. Eu não coloquei aqui, não abriu o microfone. Dininha Couto, bom dia amigos, excelente programa para vocês. Kleber, Anacleto, bom dia amigos, estamos acompanhando de Itajaí, Santa Catarina, excelente programa. Pergunta por Emerson, como estão as projeções do Porto de Itajaí? Abraço a todos. Já responde já, para não esquecer. Já responde já. O Kleber está em Itajaí. Está em Itajaí, né? O Grupo Mada assumiu o Porto de Itajaí e Grupo agora Mada? tem uma novidade. A JBS comprou Dos parte irmãos lá? Isso, comprou. E agora a JBS vai ser a responsável pelo Porto de Itajaí. Então, existe uma previsão aí que até o final do ano ele já esteja retornando à operação. Olha só, então... Com um grande investimento. Ela tem pequeno movimento hoje, né? A margem lá... Eu vi outro dia um vídeo de lá, até subiu o canal, né, do Rio Itajaí. Sim. E a área portuária começou a invadir lá o centro de Itajaí. Porque, para quem não conhece, o Emerson conhece. O Emerson vai abrir em breve uma empresa de turismo. Conhece tudo lá do sul. Desse lado é Itajaí... Mister Sul. Mister Sul. E Navegantes. E Navegantes desse lado. E tem o trabalho de balsas ali também, né? Também. É bem semelhante ao que temos aqui. Então. Só que lá vão fazer um túnel também, né? Também. E é possível que saia Você antes faz daqui. Você faz o seguinte, quando inaugurar, o senhor participa, tira foto, manda para nós, né, Maurício? Então a gente põe na mesa e fica olhando. Faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Isso, Ctrl-C, Ctrl-V, e a gente vê. Aí eu ponho uma foto aqui, ó, gente, ó, isso aqui é Itajaí ligando Navegantes, viu? Olha o Emerson dando tchauzinho lá, né? Aí, e olha, eu não duvido que saia. O Banco Mundial já aprovou 468 milhões, né, para a obra. Acho que é 80% da obra e o governo do estado lá também já está pegando a sua parte para ajudar e o próprio os 2 municípios, a obra, parte deles. E hoje está mais fácil fazer isso porque a operação reduziu muito lá, porque Itajaí está totalmente parado. Sim. E a margem de Navegantes também está em obras, né, para poder melhorar a movimentação. Pouquíssima coisa está movimentando. Só está lá, atracando um navio, só tem um berço de navio, atracação de navio de containers lá, então reduziu bastante. Agora, perdão, desculpa te interromper, se a gente pegar as duas margens, essa semelhança que você falou é batata, né? Eu estava vendo os vídeos lá, você tem o lado de Itajaí, o lado de Navegantes, é que você pegar a margem esquerda e direita também. É isso aí. Mesma coisa. Qual é a capacidade total, você tem noção hoje? Não tem muitos berços de atracação, não, né? Não tem, é totalmente diferente. Mas há a capacidade de se ampliar isso. A capacidade, com certeza. Existem vários estaleiros, porque é num rio, né? Ali. Isso. Então, existem vários berços, tem estaleiros, tem a operação para entender, de o containers mar é muito está importante. aqui, e aí tem o rio que faz a ligação que deságua no mar, não é isso? Sim, é isso aí. O Emerson tem outra faceta, também é professor de geografia, explicando para a gente. E um detalhe, com os 2 irmãos, que são muito hábeis em investimentos e com visão, que eles têm visão de comércio e visão de comércio internacional, pode ser uma grande porta até para o grupo deles escoar muita mercadoria por lá, né, Emerson? Com certeza. Eles já têm um berço de atracação lá, que eles fazem a operação com o navio break booking. Né? Ou seja, o que é navio break booking? Que não é com container, ele é um navio refrigerado, que tem eles as câmeras carne, tem as câmeras embutidas. Perfeito. E eles fazem o carregamento do produto deles, que no caso é a carne. Né? E agora eles estão investindo num porto de containers. Olha só, como diria o apresentador, né, porque ele está de folga agora, não está aposentado, Silvio Santos, a pergunta que não quer calar. Emerson Dias, a Refibras tem sede também lá em Itajaí? Sim. Tem lá a sua parte operacional também? Também. Quer dizer, cliente que tiver lá algum problema, não tem problema, porque a Refibras está ali. Se contratou os serviços dela, vai ter acompanhamento. Sim, estamos presentes de Rio Grande a Manaus, em todos os portos Rio brasileiros. Grande, a Manaus. embaixo, a Manaus em cima. Isso, todos os portos que têm operação de containers. Quase 30 locais de atendimento. São 28 pontos de atendimento. Errei por 2. Ele é santista, né? Santista, são 2 santistas. Muito bom. Técnicos de refrigeração que fundaram. Que viraram empreendedores, né? Anos, empresários, parabéns aí. Assim, impressionante. Muito bom. O Muniz, quando está com a gente aqui, mandou um abraço para o Marcos Muniz, inclusive o Marcos, a gente troca figurinha de vez em quando. Marcos, eu falo para o Marcos, sabe rezar? Começa a rezar, porque tem coisa que talvez ajude, né? Tem coisa que não vai dar, não, né? Mas o Marcos, inclusive, ele tem a oportunidade de almoçar, ele cita, acho que é Clay é um dos... É o Clay e o Nivaldo. Clay Gilbertoni e Nivaldo Pereira. Pronto, então, parabéns aí, né? Para esses 2 empreendedores de Santos, que geram receita, e é bem bacana isso também para falar. Diga, Virgínia, para a gente ir para o intervalo e voltar. Qual é o especial do final de semana? Beatles, atendendo então a pedidos aí de novo, pessoal pedindo Beatles.
E olha, vale lembrar, hein, eu estou tentando ir para o intervalo, mas não para de pintar notícia, como o Antônio Sanches mandou de novo aqui, ele citou por que o Guarujá tem menos investimentos na sua margem, né? Que é a margem esquerda, o Guarujá, não é isso? Isso. Margem direita é Santos, porque a gente olha, viu, Antônio? Você faz ao contrário, a gente olha na saída, não na entrada, não é isso, Emerson? E ele diz, por que se investe menos? Eu não sei não, vou passar para o Emerson. Essas perguntas ruins eu passo para o Emerson. É questões técnicas, né? Às vezes berço de atracação, localização. Mas dá para né? ampliar, como o Antônio pergunta aqui, né? Com certeza, dá sim. Aí o Porto de Santos fica mais gigante ainda. Isso, já é o maior do hemisfério Já é sul, uma- né? Tem quantos quilômetros ali? Em torno de 15 quilômetros já, Ah. né? 14 e pouco. né? Quer dizer, olha, é bem maior aí que muitos portos aí no país. Mas então, especial Do mundo, Beatles, né? Beatles. E a notícia que surgiu aí nas últimas horas, né? O Lauro Jardim do Globo e mais 2 especialistas, que Paul McCartney adora tanto o Brasil e diz que adora um pão de queijo. Não pode ver o Brasil, que ele come uns 20 pão de queijo. Pode voltar ao Brasil esse ano 2024. Estaremos lá. Esse jovem de 82 anos, é isso? Um cara com eu- 25 que está cansado. Vai fazer, não? Ele tem uma vitalidade, faço votos que ele venha, né? E até o Bonovox está estudando vir no Brasil, ele está escolhendo uma das arenas para fazer, uma não, né? Para fazer algumas. Que aqui Ele precisa dar uma ligada para o senador Mourão, lá do Rio Grande do Sul, que falou que com 70 anos ele não podia fazer nada, Boa né? lembrança, Maurício. O McCartney tem 81 e roda o mundo inteiro fazendo show de 3 horas. Ele né? foi perguntado por um jornalista por que ele não estava. Eu sou um senhor de 70 anos. Eu não sei se ele sabe que senhores de mais de 70 anos estavam dentro da água. Um exemplo, o senhor Exatamente. Fontes, lá da praticagem, Olha aí. ele está com 85 anos e ainda trabalha como E outro dia caiu no mar. Outro Outro dia caiu no mar, sim. mas se levantou, se Um recuperou, exemplo. está aí, né? A gente já fez até o convite, mas ele não estava à disposição, né? Vou falar com o Zé Rodrigues de novo. É um exemplo, muito bem lembrado, Sim. Emerson. Presidente da praticagem, né? Sim, e ele fala muito bem, né? E não larga, Essas e não coisas. larga a atividade Não larga. que é a vida dele. Não, é isso aí, A vida impressionante. Mas impressionante. 70 anos é muito velho. É muito velho. Acabado. Se falar isso para o Paul McCartney, talvez ele fale assim, vou convidar o Mourão para tocar bateria. Não é o Mourão prefeito de Praia Grande, não deputado, é o Mourão lá, que militar, Hamilton Mourão, que já esteve no governo passado, que pisou na bola também. Eu volto já, não saia daí. Deixa eu mandar um abraço também para o Davi Colantoni, né? O Davi, nesse momento, ele está a bordo de um navio. Está com uma operação pegando só. lá no Rio de Janeiro. Acho que hoje ele nem está acompanhando. Mais um abraço para ele, bom trabalho, né? Segurança sempre. Para o pessoal lá de Fortaleza, Itajaí, mandar o pessoal do Rio Grande também. Mandar um abraço especial aí para o Cosmo, né? O Cosmo, que é do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço, descobriu o nosso programa, vê que a gente fala muito do Sul também. Um abraço e recuperação para vocês aí, porque é trabalho, como ele disse, o governador falou que um ano, quiçá fosse, né? Ele falou que você trabalha para 20 anos ou mais do Rio Grande do Sul para se reerguer. Eu volto já, não sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. A Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Viva o privilégio.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Mecânica Eliomar. Que tal poder contar? Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Que tal poder contar? Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além, há mais de 2 décadas. Já estamos de volta às 9h28. O tempo passa, o tempo voa e não para, né? E o Senado ontem aprovou, sem contagem de votos, a taxa das blusinhas, né? Os 20% de impostos, o texto que foi reinserido no projeto de lei do Mover, né? Agora vai voltar para a Câmara dos Deputados. Só para entender rapidamente, né, Maurício? Tinha sido feito um acordo, esse acordo foi tirado essa semana, depois não foi votado, houve uma chiadeira tamanha, foi reinserido, ontem foi votado, não houve a contagem, e aí foi se perguntar o porquê. Todos eles disseram o seguinte, ó, é ano eleitoral, então vai criar um mal-estar nas bases, então é melhor não aparecer o nome de ninguém. Mas, vale lembrar, 20% dessa taxação de imposto, fora os 17% de ICMS. Então, é o que está valendo agora. Há quem quisesse aí uma taxação maior, de 50% até 60%. Para a proteção da nossa indústria, a gente entende que é válido, né? Mas, ao mesmo tempo, também não é a solução dos problemas, né, Maurício? Porque a indústria ela precisa ter motivação. O nosso PIB saiu aí, com, mais uma vez, a queda da produção industrial. Assim, primeiro, em relação à alíquota, o governo queria 60%, né, no ano passado. Exato. Aí houve essa discussão toda, houve muita reação por conta do aumento da carga tributária também. E aí houve um acordo agora no começo do ano entre o governo e o Congresso, né, especialmente com a Câmara, com o parecer positivo do presidente Ayrton, do Arthur. Tudo isso que eu vou falar, Arthur Lira, eu falo Ailton Lira. Que me desculpe o nosso grande maestro. Nosso grande maestro. Não, né? Dois, não, pelo amor de Deus. Exatamente. Será que o Arthur Lira bate falta? O Ailton Lira era um cracaço de bola. Mas, enfim, voltando. E aí o que aconteceu? O projeto, ele é um projeto que é o Mover, que é um projeto de produção, que incentiva a produção de veículos verdes, né, socialmente, ambientalmente corretos, né? E tal, que é o programa Verde, e aí foi colocado o que é comum no linguajar brasiliense, que é o chamado jabuti. O governo foi lá e falou o seguinte, olha, eu não tenho um projeto específico para isso, eu vou colocar como item aqui os 20% para compra de produtos no exterior até $50. Isso foi acertado com a Câmara, tanto que o processo passou na Câmara, ok, desse jeito, beleza. Quando chegou no Senado, o relator do processo no Senado, do projeto no Senado, é um senador
de Alagoas, É. que é ligado a uma corrente concorrente do Arthur Lira. E aí ele falou assim, não, esse aqui é jabuti, nós vamos tirar isso daqui. Aí instalou-se o pandemônio, porque o Lira ficou bravo, porque ele já tinha acertado o governo, cobrou o Haddad nesse sentido. Ligou em Roma o Haddad até, o Haddad, eu estou aqui para me reunir com o Papa, não sei o que está acontecendo aí. Exatamente. Então, e aí acho que é Rodrigo Cunha, se não me falha a memória, o senador de Alagoas, que estava relatando o processo no Senado, o projeto no Senado, ele falou, não, vamos tirar, porque isso aqui não tem nada a ver com o texto e tal. Aí instalou-se a confusão toda, que foi resolvida ontem, né, ou foi aprovado com voto de liderança, né, não foi feita uma votação nominal de todos os senadores, para instituir aí o que ficou conhecido como taxação das blusinhas, né, que, aliás, é um nome particularmente muito infeliz. Exato. Né? E, enfim, então isso mas uma situação como essa, Edu, envolve uma questão que é um problema assim, recorrente da discussão. Com certeza. Eu aumento a carga tributária, portanto, eu de uma certa maneira, eu crio mais dificuldades para o consumidor brasileiro consumir aquele produto. Por outro lado, eu tento trazer a indústria nacional para um patamar de competição igual ao de uma produção que nem a China, por exemplo. Né? E tem muitos lugares também, muitos países, não quero fazer nenhuma acusação à China nesse sentido, mas eu digo que a gente tem muitos países onde o preço é tão barato e ele tem competitividade aqui, porque tem mão de obra escrava envolvida, Sim. porque tem pagamento com fornecimento de mão de subsídios, né, de insumos muito baratos e tal. Ou seja, na verdade, assim, é uma competitividade que muitas vezes ela é falsamente colocada. E aí o consumidor aqui quer pagar menos sem saber como é que isso acontece, né? Então está nesse sentido, mas eu acho que é uma preocupação válida, que é uma preocupação que o governo e o próprio Congresso também teve, de proteger a indústria nacional nesse sentido. Como sempre, a questão é a calibragem, o quanto eu protejo para não punir demais o consumidor daqui, né, e também propiciar que o mercado interno fique, né, que o produtor interno fique numa situação de conforto. Né? Porque isso que o Maurício falou, Emerson, por exemplo, mesmo com isso, a nossa competitividade é baixa. Ela não vai conseguir concorrer ainda com o valor que vem de lá. Porque quando você fala em taxação até $50, você está falando de as blusinhas, capinha de celular. Então, até um senador ele usou um exemplo da capinha de celular. Uma capinha de celular que hoje custa R$10 vindo da China, né? Uma brasileira custa 40. Exato. Com os impostos, essa vai para uns 15. O brasileiro vai continuar comprando de R$15. Só que ele está sendo penalizado, porque ele está pagando mais do que ele pagava antes. Então, é arrecadação. Você não, você não trouxe nenhum mecanismo para fazer com que a nossa indústria cresça e venda mais, porque você não criou competitividade dela com o chinês. O Maurício alertou e citou, veja que o próprio governo norte-americano está preocupado com essa invasão chinesa. Primeiro, ele já criou uma proteção, vamos colocar melhor, para a indústria automotiva, porque os chineses estão querendo derrubar lá e derramar, melhor dizendo, tudo que é carro elétrico lá. Sim. E os americanos perceberam. Então, um dos contragolpes aí, o governo americano, é que está nessa situação do Biden, filho do Biden, do Trump sendo julgado, condenado, não sei o quê, mas vamos lá. Eles têm um projeto, não sei se vocês viram, ambicioso, de investir muitos milhões de dólares no México. O México tendo lá um setor produtivo com muitas indústrias, gerando mão de obra, o que faria também um problema social, que é a invasão dos mexicanos para os Estados Unidos. Você teria muita indústria, uma produtividade, se seguraria muita mão de obra lá no México, dando qualidade de vida e taxa barata, porque o governo mexicano teria uma taxação menor num acordo com o governo. O governo mexicano, que agora teve eleição, a própria presidente eleita disse que tem total interesse em ouvir essa proposta agora, porque, na verdade, ela é uma continuidade do atual governo. Não tem novidade. Se isso for feito, é uma maneira do governo americano falar assim, eu produzo aqui pertinho, a logística sai mais barata, muito mais próxima, o custo vai ser um custo pertinente ao que a gente tem dos chineses e eu trago com qualidade. Então, marcas como Nike, todas essas marcas aí vão vender por um custo acessível dentro do que é o padrão americano. Nesse momento, por exemplo, vocês já devem ter viajado para os Estados Unidos, perceberam que a roupa de qualidade de marca que você encontra no Brasil é infinitamente mais barata lá do que aqui.
Você compra a roupa mais barata lá. Tem gente que diz o seguinte, eu vou viajar com uma roupinha meia surrada, porque essa eu já descarto lá. Eu já compro uma roupa nova e depois você já volta de roupa nova. Um tênis novo, leva um tênis surrado, já troca lá, porque você vai pagar barato. Então, na hora de você vir, por exemplo, se você já vier trocado, aquela roupa já não vai contar como bagagem. Um novo calçado já não vai contar na mala. Celular. Então, você já vai fazer a troca. Então, essa competitividade que parece que nossos deputados e senadores não enxergaram ainda, né? E aí fica essa questão toda também bastante competitiva. Mas eu deixei uma pergunta no ar, e aí o Tomás tinha mandado aqui, eu já vi que até ele colocou, em relação à autoridade portuária, que eu falei em relação à área da poligonal do Porto Organizado de Santos. Há um projeto para instalação até do terminal de cruzeiros. O que compreende essa sala poligonal do Porto, Emerson? Então, principalmente, basicamente, né, Guarujá, né, Santos, Cubatão, né, aí você tem Bertioga também. São Vicente recentemente mandou um projeto para também entrar, fazer parte. Isso. Né? Então, a ideia é infraestrutura, é o que a gente sonha, né? Que se melhore a infraestrutura para a gente poder ter um porto mais competitivo, com maior qualidade, né? Espero que realmente com esse estudo ali avance, né? Existem muitas narrativas, né? Está na moda falar narrativa. sobre esses projetos. Então, espero que realmente vá para frente, porque estamos vivendo uma situação muito complicada no Porto de Santos, que prejudica a cidade, prejudica toda a Baixada Santista e, principalmente, vai acabar prejudicando o crescimento do nosso país. A gente não vai conseguir escoar em pouco tempo, vamos ter dificuldade para escoar as cargas aqui no Porto. Humberto, do Guarujá, ele perguntou, fomos nós que falamos, Humberto, mas ele está aqui, vocês disseram que a distância do túnel que vai ser, e lá é túnel submerso, não é imerso, é diferente. Itajaí é de 700 metros, foi o que nós falamos. Isso aí. Ele falou, bate mais ou menos isso, ele tem um filho que mora lá, ele disse, qual é a diferença? Porque eu falei no outro programa, e não foi eu que expliquei, não, viu? Quem explicou foi o Wagner Ramos, que merece todo o meu respeito, e eu fui checar, ele não errou em nada, viu, Humberto, só para você ter ideia. O submerso, ele é cavado, e é inclusive que é a proposta lá de Itajaí para navegantes, é um submerso. O imerso são feitas placas, as peças fora e montadas no local. Então, o Wagner deu uma aula aqui, o procedimento e como funciona, né? Então, o de Itajaí, Santa Catarina, lá com navegantes, é submerso, né? É isso aí. Ele vai ser cavado. Vai ser cavado lá. Para chegar de um lado para o outro. Sim, e por isso que o custo dele também é bem menor em relação ao que nós temos aqui, né? Agora, você acha que essa visita do ministro à China, ministro Costa Filho, vendo um túnel com características muito semelhantes à nossa ligação de mais ou menos 1 quilômetro, pode trazer para o ministro uma sensação de que ele possa passar isso para as nossas autoridades aqui, para o governo federal, o governo estadual e as próprias prefeituras entender que é possível ser feito até de uma maneira mais rápida, porque os processos construtivos chineses são fantásticos. Inclusive, eu acho que essa é a ideia dele, está indo visitar esse projeto lá, essa obra, né? Está em obra lá. Sim. Então, é realmente trazer mais credibilidade para esse projeto, mostrar que ele pode realmente ser feito, acredito, mostrar que o custo está dentro do que a gente está e me parece que lá é submerso também, né? Parece que vem um tatuzão, né? Fazendo a perfuração. Nosso aqui não, o nosso vai ser cavado e montado, né? Se bem que lá eles têm placas também. Também. São placas, eles estão montando fora aquelas placas para depois... É mais ou menos semelhante ao projeto aqui. Eu acho que não é tatuzão lá, não. Porque eu vi uma imagem com um tatuzão. Sim. O ministro olhando lá e aquilo, eu não sei se a cabeceira apenas... Pode ser a cabeceira, sim. Porque eu vi o projeto que as placas são imensas lá. Então deve ser isso. Deve ser uma área de início, cabeceira furada, viu, Maurício? Com o tatuzão, e dali ela submerge, né? Água abaixo, literalmente, para acepção na palavra, para fazer. O problema é que envolve muito custo, e a gente percebe, olha quantos agentes tem que estar aí. Estado, União, 2 municípios, já são 4, Santos, Guarujá, estadual e federal. E definir. Quando a gente fala, inclusive, em logística, também vale lembrar, recentemente até o presidente da autoridade portuária disse que nós não teremos desapropriações. Há quem diga que isso é errado, porque vai ter que haver desapropriações. E aí, quem desapropria é o Estado, né, Maurício, não o município. Eu acredito que sim. Porque quem vai ter que indenizar vai ser o Estado, porque a obra, a prefeitura não tem capacidade financeira para fazer. Então, é uma parceria Estado, União e até uma PPP pode ser envolvida. Exatamente. Então, quer dizer, as prefeituras Santos e Guarujá serão responsáveis pelas obras do viário urbano ali. Agora, o acesso mesmo é obra que envolve governo estadual e federal.
Eu acho que tem que ser analisado com mais calma, Edu, porque também o Porto ele é federal, né? Sim, Pois é, Tem sim. regulação federal. Então, eu acredito que, nesse caso específico, o Porto, o governo federal, como, digamos assim, o gestor Participando maior, disso também. também vai montar essa estratégia. Sim. Eu não estou aqui puxando pela memória, eu não consigo pensar que pudesse haver desembolso do governo municipal, por exemplo. Exato. Entendeu? Exato. Ou assim, você tem a responsabilidade de fazer, a tua parte do desembolso pode ser em obras de acesso ao porto, talvez alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o maior desembolsador de recursos deve ser o governo federal. O que me chamou a atenção... Mas eu não sou especialista Não, nessa mas você não questão, falou então errado não, Maurício. Mas é um negócio interessante isso. Diga, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Porque realmente quem é o grande interessado por esta obra? Seriam as duas cidades? Seria o Porto? Né? Seria o Estado? Sim, né? É sim. difícil. Eu fui mergulhar no... pagar a conta. Eu fui observar o projeto, eu trouxe aqui há 2 semanas o Wagner Ramos, que é secretário de Obras Públicas, aqui de Santos, Infraestrutura também. Ele dizia, Eduardo, é o seguinte, essa observância é correta, é uma obra que vai ter a união do Estado com o governo federal envolvendo uma PPP, porque está tendo o PAC. O governo precisa arrecadar dinheiro para essa obra, hoje estimada em 6 bilhões, mas a gente sabe que até começar vai aumentar. Porém, ele achou estranho não ter envolvimento ainda dos municípios, porque as duas cidades precisam saber onde vai sair, onde vai chegar, porque você tem todo um viário. Outra, moradores do Macuco, naquela área, já andaram colocando cartazes e faixas, túnel aqui não, porque teme o seguinte, o que foi comentado até pelo governador do Estado, é que as desapropriações seriam por parte do Estado. O Estado bancaria as desapropriações. Só que foi falado um valor muito aquém do que elas imaginam. Então, você é obrigado a sair da sua casa. Você recebe a indenização, que você não consegue comprar um outro imóvel na mesma região. Então, essas pessoas têm medo de serem expulsas do bairro e da cidade, ter que morar num outro município. Que é muito comum ocorrer nesse tipo de processo. Exato, né? Exato. Então, tem que ser muito bem advertido. E assim ele disse, até o próprio Vargas História, Eduardo, pelo tamanho da obra, e você não tem como fazer praticamente, imagina, você vai ter que ter um mergulhão para acesso disso, porque você vai ser um túnel submerso. Sim. Um túnel com 21 metros de profundidade para divulgar. Então, você tem que ter uma área, né? E aí você imagina, né, Emerson? Você que manja muito de modal. Caminhão, ônibus, VLT, carro. Dizem que até transeuntes vão poder passar. Então, uma área muito grande. Muito grande. E para que haja esses modais participem disso, você precisa de uma... o que não pensaram em imigrantes. Quando fizeram imigrantes, por que caminhão não desce imigrantes? Pois é. Porque a área, a inclinação dela não foi pensada para caminhão. Então, tudo isso tem que ser discutido e pensado. E é muito dinheiro. Então, quem sabe a saída do ministro, né? E, ao mesmo tempo, nós temos o ministro na China. E deixa eu entender aqui com o Maurício, pela sua sapiência, o ministro Fernando Haddad, que foi incomodado em Roma pelo senhor Arthur Lira, se fosse o Ailton Lira, teria achado legal. Pô, batia um bolão, né? Ia ser bom. Ia ser bom. Mas o Haddad, ele ontem tinha encontro com o Papa, mas foi cancelado por questões de agenda e de saúde do Papa, ficou para hoje. Aí muita gente, até alguns ouvintes, a Amélia, que é de São Vicente, mandou, Edu, o que o Papa vai resolver? Só se ele for ligar para Jesus Cristo, né? O pessoal o brasileiro espiritualista, brincalhão, né? Mas o ministro encontrará o Sumo Pontífice, já deve ter acontecido, porque é 8 horas da manhã, horário no Vaticano, e 3 horas no horário de Brasília, né? Para angariar apoio na taxação dos super ricos. Super ricos no Brasil, também se falar, parece que nós temos 100 milhões. Não. Ô Maurício, eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, se você pegar os super ricos no Brasil e pôr na Vila Belmiro, a Vila Belmiro parece um Maracanã. Porque não tem mais que 3.000, 3.500 super ricos no Brasil. Dá a impressão que os super ricos são o maior problema do Brasil. E não é. Primeiro, a supertaxação. Ele quer o apoio. Ontem, ele viu uns narizes tortos dos italianos com relação a isso. Não sei se vocês viram a imagem da reunião. Ele começou a falar, aí aquilo começou a ser traduzido em italiano. Não gostou muito, não. Porque há uma frente lá contrária de se aumentar a supertaxação de super ricos. Porque isso envolve o quê? Grandes empresários, grandes bilionários que têm grandes investimentos. Visão, Maurício, disso, a sua. Primeiro é o que você falou, né? A gente ouve muita gente criticar essa questão da medida em relação
a taxação dos super ricos. Quem são os super ricos? Se você pegar um parâmetro razoável de super rico, é aquele cara que tem acima de R$1 bilhão ou $1 bilhão, né? Porque nós estamos falando de um conceito internacional, ele é considerado super rico, você vai falar num universo de daí, cerca de 3 mil pessoas no país. Ou seja, como um amigo meu brinca, fala assim, olha, não é você que é da classe média que vai ser taxado como super rico. Sim. Então, não se preocupe com isso. Então, esse é um primeiro ponto. Com relação à questão do Haddad falar, eu acho que foi aquela coisa, né? Quando você vai resolver alguma coisa, você fala isso aqui, vai se queixar para o bispo, né? Ele já foi sem intermediário, ele vai tentar resolver com o Papa direto o negócio, sem intermediário, vamos falar diretamente com o Papa. Mas a questão da reação na Itália também, que é preciso a gente lembrar que a Itália hoje tem uma primeira-ministra, Giorgia Meloni, se não me falha a memória, que é uma ministra de direita mesmo e tal. E a direita, como nós todos sabemos, ela é totalmente contra qualquer tipo de aumento de carga tributária, independentemente do país que a gente esteja falando. Então, também tem essa reação, digamos assim, empresária / ideológica. E você viu a piadinha que também rondou para o Haddad, né? O Haddad tem que se blindar, né? Por isso ele está comprando muito livro, mas quando ele chega, ele esconde tudo. O presidente não pode vir. Diz ele que no intervalo ele falou que ia pegar uma praia. Aí alguém disse assim, não vai não. Por quê? Porque a grande maioria das praias na Itália já são privatizadas. Aí pegou o telefone e disse que ligou para o presidente e falou, não deixa privatizar aí não. Porque se privatizar aí, claro que está tendo uma grande confusão, alguns exageros, mas o medo e o receio, depois daquela discussão da Luana Piovani com o Neymar tem os interesses empresariais dele, mas também chama a atenção que a gente tem exemplos aqui do Guarujá, tem exemplos na Bahia. Então, alguns empresários até disseram, peraí, uma rede hoteleira que tem um hotel na frente de uma praia, ela vai achar interessante porque ela vai pegar aquela praia e vai começar a colocar mesinha, cadeirinha e vai fechar. Então, precisa ser muito bem discutido. E o Haddad, me parece que ele pegou lá na Itália e mandou para cá. Ele falou, o projeto na Itália foi assim e virou privatização. Barrado na praia. Barrado na praia. Você só consegue ir nas melhores praias da Itália se você estiver hospedado, viu, doutor Maurício, com a dona Denise, num bom hotel, no resort, senão você não entra, não. Se entrar, você é convidado a se retirar. E aí o Haddad estava todo empolgado. O Haddad falou, vou levar uns 10 livros e o violão para a praia, vou ler. Disseram, não vai não. Se não tiver um bom hotel ali, ele está num hotel em Roma, que não tem praia ali do lado. Então ele não pode ir para a praia. Agora, essa questão dessa PEC das praias aí tem que ser muito bem discutida, né, o Maurício? Sim, certamente, né? E embora a gente... É uma questão muito polêmica, né? Todo mundo tem os seus interesses. A minha maior preocupação é, assim, uma preocupação é com a questão ambiental, porque quando o cara que investiu muito grana no empreendimento dele na beira da praia e tal, normalmente a gente vê uma situação de impacto ambiental muito clara, muito óbvia na situação. Nós estamos num momento que a gente está discutindo, lamentavelmente tem gente que ainda defende que o clima não há problema climático no planeta, né? É lamentável isso, porque é evidente que há. Basta ver o Rio Grande do Sul e mais um monte de exemplos que a gente está tendo aí mundo afora. Então, a questão ambiental, da preservação ambiental, ela é fundamental para nós, e não é assim, no futuro isso vai... Não, o futuro já chegou. O futuro já chegou. No caso do Brasil, a tragédia do Rio Grande do Sul mostra que o futuro já chegou. Não é que é assim, que mundo eu vou deixar para os nossos filhos. Não. A gente fez tanta besteira no comando do país, no comando do planeta, que esse mundo já chegou na nossa geração. Bateu na porta. Exatamente, já bateu na porta. Então, a questão é como vai se utilizar isso. E você falou bem, Edu. Você imagina que o cara que investiu uns milhões num empreendimento à beira-mar, ele não vai fechar? É evidente que vai fechar. Vamos alguns anos atrás, o Maurício, se me permitir, nós fomos na praia de São Pedro e Poranga, no Guarujá. Para entrar, nós ficamos quase 3 horas numa fila. Lembra, Virgínia? Um calor danado, sem infraestrutura. Tudo bem, a praia está ali preservada, tem lá acesso, mas não soa bem aquilo, né? Várias famílias ali querendo entrar. Claro que você poderia, mas não é legal, Emerson. E aí a gente percebe que algum local específico, vamos dizer, Fernando de Noronha, que é uma área de preservação, você até entende. Você entende. Chegou até se dar a ideia de fazer lá um porto para vários navios de cruzeiro. Você acabaria com a região lá. Mas, no geral, você imagina que você quer bater lá a sua bolinha na praia e não pode, Emerson. Você tem que passar pelo crivo de um hotel ou de uma empresa. Eu acho que isso requer muito debate. Exato. Inclusive,
olhando por um lado, essa discussão idiota que teve entre os dois famosos aí foi boa, porque acendeu esse debate. Porque isso poderia passar despercebido. Serviu né? para isso. Né? Exatamente. Serviu para isso. Então, espero que vamos nos aproveitar disso. Você sabe que é dessa assim, né? cena. A figura é essa, né? A Luana Piovani, como não arruma mais novela para fazer, precisava achar o jeito de aparecer, e o Neymar, como não joga mais, tinha que arranjar É isso aí. Então, estão aparecendo. Ajudar o país de alguma forma. Ajudar. Agora, para encerrar, para a gente finalizar o programa, eu comentei que eu discordava disso, o Emerson, se não me engano, também. Ontem, enfim, acabou a GLO. Sim. GLO, né, que foi encerrado no Porto de Santos, com cerca... Isso aqui que é discutível. E aí me permite o governo, que tem pontos que eu concordo, tem pontos que eu discordo, mas isso aqui não foi a GLO com os soldados que lá estavam, porque foi emitido um relatório, não sei se você teve noção. Pegaram um relatório nacional para justificar uma GLO no Porto de Santos. Só para ter uma ideia, Maurício, o Emerson colocou agora bem, 279,8 toneladas de drogas, isso não foi no Porto de Santos, apreendidas 20,5 toneladas de cocaína, 317 armas, sendo 32 fuzis, apreensão de 11,8 mil munições apreendidas, prisão de 3.826 pessoas, revista de 505.007 veículos. Isso não foi no Porto de Santos. Não tem nem Ô, isso Emerson, aqui. me ajuda aí, Emerson, está aqui. Não, eu vi isso aí, eu vi essa reportagem também. Eu já tinha comentado sobre essa questão da GLO, que não fez sentido nenhum. Com certeza haviam outros interesses por trás da instauração dessa GLO aqui. Né? E, enfim, nesse período que a GLO se manteve aqui no Porto de Santos, muito pelo contrário, se apreendeu muito menos do que a Polícia Federal estava aprendendo Até antes. porque, deixa eu falar assim, ó, Maurício, lá vou usar, o Maurício mora em tal bairro numa casa, aí eu sou ladrão, estou de olho na casa do Maurício, aí a polícia fala, a partir de segunda-feira vai ter um policiamento integrado, 100 viaturas na rua, armadas com metralhadora. Você acha que o assaltante vai assaltar a sua casa? Você está avisando para ele que vai estar lá. Ele não vai. Ele vai esperar você desmontar esse aparato todo para entrar. E a gente sabe agora, se tivesse dado um relatório, Emerson, Maurício, do Porto, mas isso aqui não é do Porto. Ficou feio. Foi para justificar o que não tinha justificativa. Não tinha o que apresentar. A Polícia Federal não faz esse trabalho? A Excelente. Receita não faz esse trabalho? O trabalho que a Polícia Federal tem feito aqui no Porto de Santos, em parceria com a Receita Federal, é excelente. Funciona? Funciona muito bem. Então, não haveria razão nenhuma para se colocar uma GLO. E a foto que foi divulgada no relatório é tão infeliz, viu, Maurício? Isso você viu? Está lá um soldado e atrás tem uma viatura da Polícia Federal. Porque, na verdade, quem faz esse trabalho com muito bem lembrado, super eficaz, é a Polícia Federal. Aí você deslocou homens que não são da região, embarcação, aquele armamento todo, e sabe-se que o movimento que é feito ali foi deslocado para outro lugar. Sim. Ele não ficou aqui. Então, é um relatório fictício, lamentável. De quanto tempo que essa GLO? Quando foi plantada? Foi de 8 meses, se eu não me engano. Assim, e aí estenderam para mais um mês, alguma coisa nesse sentido. Então, e aí quando você pega isso, essa operação, ela tinha um cunho, né, segundo o próprio governo, ela foi iniciada em novembro do ano passado. Novembro de 2023 foi iniciada. Está aqui, ó. Eu vou até pegar aqui, pronto, já achei a foto aqui para vocês olharem. Né? Isso aqui não é uma viatura do Exército. Isso é uma viatura da Polícia Federal. Então, quer dizer, o Exército tinha já um trabalho. Você falar de voltar a ter aqui uma base da Marinha para fazer, eu concordo. Voltou a ter um QG aqui da Marinha. Um QG não, uma base da Marinha. Mas é importante nisso. Virginia, a gente tem intervalo para fazer? Vamos rapidinho para a volta, só com as despedidas aqui, porque o Maurício Franco tem compromisso, o nosso Emerson tem. A gente tinha outros assuntos aqui, mas vai ficar para outro programa. É muito assunto, os ouvintes mandam muita coisa para a gente aqui, mas é importante que todos estejam com a gente também. Mas, olha, bola fora essa GLO e o relatório, ainda bem que o Emerson também viu. Eu gosto de ler, me aprofundar, eu li a nota toda. E esses dados aqui, 279,8 toneladas de drogas. Porto de Santos teve que ser fechado e nunca mais aberto. E não é assim, né? A gente sabe que tem. Mas pegaram, como disse o Emerson, faz a conta de todos, põe num pacote e manda para mim aqui. O último ano, últimos 2 anos. Exato. E engrossa isso aí para dizer que a operação valeu. Eu vou rápido intervalo com a volta de despedida dos nossos convidados, Maurício Franco e também o Emerson Dias, nesta quinta-feira, né? Quinta-feira eu estava pensando que é quarta. O tempo passa, o tempo voa e a gente volta já. A Engelife Construtora,
empresa do Grupo EG Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Antes de comprar. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade EG Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação EG Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Mecânica Eliomar. Que tal Poder Plus? Acesse engplus.com. Que tal poder conter... Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além, há mais de 2 décadas. Já estamos de volta às 9 horas e 59 minutos, só vai dar tempo de nos despedir aqui do programa de hoje. Agradecer demais a presença do Maurício Franco. Obrigado, Maurício, sempre com a sua inteligência, sempre com seus aspectos interessantes, colocando os aspectos da nossa economia e os assuntos nacionais, da região e internacionais nesta quinta-feira. Final de semana vem chegando, dizem que não teremos chuva, teremos uma temperatura mais amena, na casa dos 27, 28 graus, então bom descanso e até a próxima aqui participando do Ponto a Ponto pela Rádio Star News, para a Baixada, para o Brasil e para o mundo. Obrigado mais uma vez, Edu. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Um abraço aqui a Michel Emerson, Virgínia, e principalmente a quem nos acompanhou nessa manhã aqui de quinta-feira. Sim ou não? Santos vence Novo Horizontino ou não? Coração, sim. Coração. Coração, sim. Já a razão?
Razão empate. Tá bom, então, tá bom. Foi, Maurício é sempre muito bem, ele saca bem rápido, ele não demora, né? Não é como no Congresso, Vossa Excelência me deu alguns minutos para pensar o que eu vou responder. Não há esse tempo. Não há esse tempo. Emerson também, obrigado. Emerson, que é engenheiro, gerente responsável lá pela Refibras, trazendo sempre informações importantes da área portuária, hoje dentro do nosso caderno também para do Porto, que vai virar, literalmente, preciso marcar uma reunião com o Emerson, para a gente produzir aquelas gravações, para a gente ter esse conhecimento. O Emerson que também faz um trabalho muito bacana aí, com o Sem Calado, e não é para ficar parado, não, sem falar, viu? É o que acontece aí do Porto de Santos, que é tão importante. Um abraço, obrigado. Tem viagem programada? Vou para o Sul agora, nas próximas semanas, estou indo para Itajaí e Itapoá. E até eu gostaria só de destacar, né? A primeira vez que eu estive aqui foi para falar de um evento beneficente. Foi mesmo. Que era o Master Rock. Foi mesmo. Evento que a gente criou. Exato. Né? E já tem data marcada. Olha aí. Terceira edição, dia 4 de agosto, né? No mesmo local. É um evento muito legal. Não, pode né? falar o local, não tem problema. Então, vai ser no Centro Imigrantes. Alto Centro Imigrantes. Ali na Francisco Glicério, em frente ali ao quase do VLT. em frente à estação do VLT ali do Canal 2. Isso. Então, é o Paulinho, o proprietário. Paulinho, um abraço para ele. Parabéns pela iniciativa de ajudar. Dia 4 de agosto, então, vai ter novamente uma banda de rock com Tom Cremon e Biraguiar, que já é tradição, são espetaculares. Comida, bebida, tudo incluso. Em prol do Nurex. A gente vai estar ajudando o pessoal lá. Terceira edição. Vê se esse ano coloca, para fazer a limpeza lá, a faxina de tudo, o Evaristo. Sim. Ele fica só dando ordem. Não pode dar ordem, não. Tem que botar para trabalhar, né? Com certeza. Bota o baixinho para trabalhar, que nem o Romário fala assim, eu sou o cara. Se esse cara passa a bola para mim, eu faço o gol. Então, ele só queria no peito, né? Eu fui cair na besteira como repórter e perguntar para ele isso. Ele falou, aí, meu parceiro, não é assim, não. Você precisa aprender como é que você vai perguntar para mim. Eu sou o cara. E eu tive que ouvir isso do Romário. Então, você veja que os baixinhos são invocados, viu? Virginia, vamos embora? Vamos embora. Emerson, arrisca antes de ir embora o palpite? 1-0, Santos. Tá aí. Goleada, gente. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.